Continuação da leitura do livro A Nova China, para além do socialismo e do capitalismo, de Kei Yu-jin. Mão de obra, capital e a importância da produtividade. Um erro comum que as pessoas cometem ao considerar o crescimento da China entre 78 e 2008 é atribuí-lo às imensas infusões de capital do governo central. Isso é compreensível, dado que a taxa média de investimento na China foi de 2 vezes a dos Estados Unidos no decorrer desse período. Essa ideia é reforçada pela importância que a China historicamente atribuía às indústrias poluentes e por imagens mais recentes divulgadas na internet de uma febre de construção que criou grandes cidades fantasmas suburbanas e impressionantes pontes que não levam a lugar nenhum. No entanto, como aprendemos observando os efeitos das 4 ondas da reforma na China, a verdade é mais sutil e mais interessante. Inúmeros estudos apoiam a ideia de que, ainda que o investimento de capital tenha desempenhado um papel importante no sucesso da China, a produtividade total dos fatores, a medida da eficiência com que os recursos como a mão de obra e o capital são utilizados, teve uma atuação ainda mais significativa. É importante levarmos esse dado em consideração, pois, como estratégia, o investimento em massa não é sustentável no longo prazo. Afinal, quantas máquinas e quantos trabalhadores podemos continuar acrescentando? A certa altura, quando a economia alcança o pleno emprego, dar mais máquinas aos trabalhadores se torna menos eficaz. Os economistas normalmente chamam isso de maldição dos rendimentos decrescentes. O crescimento da produtividade, no entanto, é diferente. Com o nível crescente de PTF, que é a produtividade total dos fatores, a mesma quantidade de máquinas e trabalhadores podem continuar gerando uma produção cada vez maior. Para esclarecer esse conceito, mostrando a trajetória do crescimento de uma economia, podemos dizer que uma economia, no ponto B, pode ampliar sua produção ao longo da curva à medida que acumula capital per capita, mas em algum momento esse ritmo de crescimento desacelera. Karl Marx previu que a ganância capitalista reduziria por fim a zero o retorno em cima do capital, e a redução dos incentivos para poupar e investir acarretaria a queda do capitalismo. Contudo, o crescimento pode vencer a maldição dos rendimentos decrescentes, desde que seja acompanhado por um aumento contínuo. Uma alocação de recursos mais eficaz e os avanços tecnológicos são duas maneiras de fazer crescer a produtividade total dos fatores, aumentando a produtividade PTF, a produtividade total dos fatores. A economia pode então saltar de uma trajetória mais baixa para outra mais elevada. Observe que há um ponto em que a economia alcança um nível de produção mais alto do que o ponto inicial, com o mesmo capital. Dessa maneira, os países em desenvolvimento podem continuar crescendo se conseguirem melhorar constantemente a produtividade e expandir a fronteira da produção. Nesse caso, qual parcela do crescimento do PIB chinês foi devida aos aumentos dos fatores de mão de obra e capital e qual foi devida à boa gestão da produtividade total dos fatores? Análises acadêmicas dos dados chineses levam ao consenso geral de que a produtividade foi responsável por cerca de metade do crescimento da produção chinesa no seu período de crescimento mais rápido, os 30 e poucos anos após 78. Apesar de derivados de diferentes conjuntos de dados e sistemas de medidas, os cálculos dão resultados muito semelhantes. Os pesquisadores Barry Bosworth e Susan M. Collins concluíram que o aumento de produtividade contribuiu para 49,3% do crescimento do PIB geral da China. Outros observam um percentual de 45,2% ou 51,3%. O FMI concluiu que essa participação foi de 50%. Em vez de olharmos para o PIB em si, focarmos no PIB per capita, a produtividade total torna-se surpreendentemente responsável por 78% do crescimento da China. Na década posterior a 2009, como veremos mais tarde no capítulo adiante, no capítulo 6, a história é outra. A qualidade dos dados referentes às empresas em si, infelizmente, piora a partir de 2013, mas estimativas gerais sugerem que o crescimento da produção total diminuiu substancialmente na última década. Quando focamos nosso olhar especificamente na produção total, seu crescimento anual geral na China, de 78 a 2007, foi de 4% em média, e entre 98 e 2007, 4,5%. Para comparar o crescimento da produção total nos Estados Unidos, que é maior impulsionador do crescimento econômico nesse país,
foi de 1,6% a 1,8% em média entre 1870 e 2010 e 0,4% entre 2010 e 2018. A taxa de crescimento da produção total na Europa tem sido de menos de 1%. Durante estágios de desenvolvimento comparáveis, a média da Coreia foi de 3% entre 1960 e 1990. Em resumo, ao contrário do que diz a crença popular, a produtividade proporcionou uma importante contribuição ao crescimento da China. O que impulsiona o crescimento da produção total, aumentando a produtividade da economia em geral. A primeira coisa que vem à mente é a inovação e o progresso técnico. Por exemplo, a descoberta da eletricidade e a invenção do motor a vapor, do motor a combustão interna, do telégrafo, do microprocessador, elevaram a produtividade de forma substancial durante décadas. Também podemos trabalhar mais com ar-condicionado, que nos mantém frescos em um clima quente, e com remédios modernos que nos mantêm saudáveis. Graças ao telefone, às impressoras, aos computadores e aos novos softwares, os trabalhadores do escritório podem produzir 10 vezes mais nos dias atuais do que produziam no passado. Avanços tecnológicos importantes como esses, no entanto, são poucos e raros. Felizmente, não são apenas eles que estimulam a produtividade. Nos primeiros estágios da sua explosão de crescimento, a China não teve de esperar seu surgimento dos equivalentes chineses de Bill Gates, Steve Jobs, Sergey Brin, Larry Page. O processo foi muito mais simples, reduzir o desperdício e a ineficiência por meio da realocação de recursos, o que fez uma diferença enorme. Particularmente para países em desenvolvimento, essa maneira de melhorar a produção total, reduzir a alocação ineficiente de recursos, é muito relevante. Para ilustrar, vamos retornar aos dados de crescimento. Uma possibilidade que não consideramos é a seguinte: se uma economia não começar na fronteira do ponto B, ponto inicial, para baixo dele, do ponto A, por exemplo, essa possibilidade surge quando os recursos são utilizados de maneira ineficaz, quando são desperdiçados ou mal distribuídos, de tal maneira que a economia se mantém abaixo do seu potencial. Há muitos exemplos de má alocação de recursos na vida real. Nem sempre as melhores empresas obtêm os melhores trabalhadores, apesar dos exames de mérito, não são necessariamente os melhores estudantes que obtêm as melhores colocações. E nem sempre são os agricultores mais produtivos que têm os maiores terrenos. Os empreendedores privados sofrem para encontrar quem financie suas empresas inovadoras, enquanto estatais gigantescas compram clubes de futebol ou o SeaWorld, a Disney. Algumas empresas com contatos políticos obtêm subsídios em abundância, enquanto outras mais produtivas quase que se afogam em um mar de burocracia. Todos esses problemas indicam ineficiência em larga escala, descrevendo os desafios enfrentados pelas economias em desenvolvimento. Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo, ganhadores do Prêmio Nobel, disseram em seu livro Good Economics for Hard Times, Boa Economia para Tempos Difíceis, o problema não é que as tecnologias lucrativas não estejam disponíveis, nem estejam acessíveis, mas que a economia parece não fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis. Na China, em particular, esse tema é recorrente. Na China pós-reforma, a maior e mais importante fonte de crescimento do país foi alcançar o próprio potencial, isto é, ir de um ponto A para o ponto B. Isso ocorreu por causa das mudanças significativas na maneira com que os recursos eram geridos entre o período de 78 a 2005, quando cerca de 400 milhões de trabalhadores saíram dos bolsões de baixa produtividade econômica para entrar em bolsões de alta produtividade. Isso envolveu dois grandes êxodos. O primeiro foi uma migração da agricultura para a indústria, que ocorreu gradualmente. Quando o percentual de mão de obra dedicada à agricultura diminuiu de 70% para 30%, o segundo êxodo assumiu a forma de uma gigantesca realocação de mão de obra no setor estatal para o setor privado, pela qual a proporção de empregos estatais diminuiu de 52% para 13% no mesmo período. Um grande programa de realocação de funcionários de empresas estatais mandou alguns de volta à faculdade para que fossem retreinados. Em sua maior parte, os custos foram pagos pelo governo. Outros passaram a trabalhar em empresas privadas ou se tornaram empreendedores. Como diz o ditado chinês, as árvores murcham se forem arrancadas, enquanto os seres humanos prosperam com o movimento. Em ambos os casos, políticas governamentais quebraram as barreiras à mobilidade que haviam sido erguidas anteriormente. Esses importantes esforços ajudaram a corrigir o desequilíbrio gigantesco dos recursos humanos, mas a China enfrentou problemas semelhantes no que diz respeito ao capital e à terra.
As economias de mercado normalmente lidam com esses problemas por meio de um processo de destruição criativa, em que o inovador substitui o obsoleto. A concorrência leva à seleção criativa, natural, eliminando empresas de baixo desempenho e redirecionando os recursos para empresas que estão funcionando. Mas essas forças podem ser enfraquecidas sobre o gerenciamento central, cenário em que é muito comum que empresas menos produtivas utilizem mais recursos e expulsem empresas mais competitivas. Somente quando a política de pegar o grande e soltar o pequeno foi implementada, em meados da década de 90, é que as empresas improdutivas tiveram de enfrentar o efeito destruidor das forças de mercado. Esse enorme aumento dos ganhos de eficiência por meio da realocação foi responsável por quase 3,4% do crescimento em produtividade que aconteceu no setor de manufaturas. É claro que as mudanças no curso da ação política foram muitíssimo importantes para a China, mas não teriam sido tão eficazes se não fosse pela pesada mão do Estado. O Estado mobilizou recursos, conectou e coordenou diferentes entidades em uma rede nacional e pôs em prática reformas complicadas que em outros lugares teriam sofrido resistência ou levado muito mais tempo para serem implementadas. É claro que nem todos os países têm estados fortes e nem todos os cidadãos ficam felizes sobre o governo desproporcionalmente grande. Como vimos, os efeitos da tradição confuciana, com uma ênfase no comunitarismo, na ordem social e no respeito pela liderança governante, fizeram sentir na sociedade chinesa por mais de 2000 anos. Na China contemporânea, as pessoas acostumaram-se com as intervenções onipresentes do Estado e simplesmente têm por certo que elas acontecerão. As intervenções do Estado em grande escala é certamente algo complicado. É boa para algumas coisas, bom para acelerar o desenvolvimento inicial, construir obras de infraestrutura, preencher mercados faltantes, fornecer bens e serviços públicos e desenvolver novas tecnologias altamente inovadoras. Mas é menos benéfica para outras coisas, como selecionar indústrias, tecnologias promissoras e tentar subsidiá-las para o sucesso. É difícil generalizar as lições da China para os países em desenvolvimento. A China ainda está tateando e avançando por meio de uma tentativa de erro. Às vezes isso envolve experiências dolorosas em que o Estado aparenta ter se excedido e que resultou em uma severa perda de confiança em 2021 e 2022, uma vez que não há uma fórmula universal para o crescimento. Nenhum modelo, nenhum conjunto de condições econômicas e políticas ideais é aplicável em todo tempo e todo lugar. Os que depositaram sua confiança em um mercado sem restrições ficaram perplexos com as experiências da China, do Japão, de Singapura e da Coreia. Os que acreditam na mão pesada do Estado têm uma variedade de desastres econômicos, no passado e no presente, para escolher. Mesmo sabendo o que é inequivocadamente ruim para o desenvolvimento econômico, não conhecemos todo o espectro do que é bom ou eficaz. Por menos que isso seja satisfatório, as economias em desenvolvimento terão de desenvolver políticas próprias, que serão adequadas ao seu ambiente e ao seu estágio de desenvolvimento e trabalhem com o seu conjunto único de elementos culturais e históricos. Bem, próxima discussão vai ser sobre os perigos da industrialização rápida.